chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Olá, boa noite. Começando aqui mais um dos nossos cultos semanais de adoração, de louvor ao nosso Deus. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que você tenha passado bem esses primeiros dias da nossa semana. Nós já começamos o culto de hoje louvando a Deus com esse hino, que com certeza você cantou junto. Ele diz: chuvas de bênçãos teremos. Chuvas de bênçãos temos todos os dias. Todos os dias Deus derrama chuvas de bênçãos sobre nós. Às vezes nós não reparamos. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com uma coisa que não percebemos um monte de outras coisas que Deus faz por nós. Deus tem cuidado de nós. Se você está aqui hoje assistindo esse culto, você está vivo e Ele te deu a vida. E Ele te deu o ar para respirar. Então, espero que Ele tenha te dado saúde, que você esteja aí bem de saúde. Se não estiver, com certeza Deus está cuidando de você. E por aí afora. São tantas coisas que às vezes nós nos perdemos e reclamamos. Às vezes achamos que Deus se esqueceu da gente, mas tenha certeza, Ele derrama chuvas de bênçãos sobre nós todos os dias. Agora eu quero te convidar a ler um texto bíblico, um pedaço de um salmo e 2 versículos também do livro de Lamentações. Vamos ler juntos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E aí nós lemos: muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor o livra de todas. Derrama chuvas de bênçãos sobre nós e nos livra de tantas aflições, de tantos perigos, de tantas angústias. No final desse texto também nós lemos assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio, porque Ele sabe a hora certa de responder às nossas orações. A música que nós vamos cantar agora diz isso. Jesus é o plano melhor. Ele nunca chega atrasado nas nossas vidas. A bênção que você está esperando não está atrasada. Vai chegar na hora certa. Vamos cantar então realmente tendo fé, certeza de que Deus está cuidando de nós em todos os detalhes. E na sequência, o pastor Alex então vai trazer a mensagem bíblica desta noite. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaixem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaixem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a
Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, assim na terra como no Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, como sempre digo, é um prazer estar com você aí, estar com você aqui. Estamos em momentos diferentes do tempo. Talvez você esteja me assistindo na quarta, quando esse culto vai ao ar, na quinta, na sexta. Talvez esteja me assistindo em algum momento na história. Talvez não seja nem no mesmo ano que essa mensagem foi gravada. Mas é um prazer estarmos juntos, é um prazer celebrarmos ao Senhor. Talvez me assista pelo seu celular, pelo seu computador ou pelo seu telefone. Mas caminhando juntos como reino de Deus, nós seguimos. E hoje, especialmente, eu gostaria de iniciar uma nova série de mensagens com os irmãos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura. E a minha proposta é caminharmos por algumas semanas falando sobre os milagres de Jesus. E eu escolhi falar sobre alguns milagres de Jesus que tocaram muito a minha vida e me ensinaram muito, e que possivelmente tem muito a nos ensinar todos os dias, independente do tempo, independente do momento cronológico onde nós estamos, porque o Senhor Jesus é aquele que esteve conosco num período de tempo, mas transformou a vida de toda a humanidade por todo o tempo que ainda há de existir até que Ele venha. Então, todas as lições que Ele deixou no seu período de ministério, né, e principalmente as ações miraculosas que foram realizadas, né, pelo Senhor Jesus no seu ministério, tem muito a nos ensinar, tem muito a agregar às nossas vidas, e eu acredito que seja algo que pode estar abençoando não só a sua vida, mas a minha também, conforme nós conversamos aqui, conforme nós adoramos ao Senhor nesse momento de estarmos refletindo sobre a sua palavra. E o texto que eu escolhi, né, ele se encontra lá em Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler do verso 35 até o verso 41, mas só que a gente vai fazer essa leitura intercalada. É um texto muito conhecido, é um texto que é um dos milagres mais conhecidos de Jesus, né? E é um dos milagres que toca muito a minha vida, toca muito a minha trajetória de vida no decorrer dela. Toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu tento fazer uma reflexão, ou simplesmente estou meditando sobre ele, de como Jesus nos ensina, né? E como ele ensina a cada um de nós, mas na verdade ensinando a seus discípulos, ali naquele momento específico, que o texto que nós vamos estar dando foco, ou o milagre que nós vamos estar focando, é quando Jesus acalma a tempestade, como eu disse, que se encontra lá em Marcos 4, do 35 até o 41. E o primeiro ponto, né, a primeira parte do texto, que são os versos 35 e 36, como está sendo projetados na tela. Eu vou estar fazendo a leitura, a minha versão é a NVI. Se a sua versão for um pouquinho diferente, pode ficar tranquilo, porque ela vai ser projetada. Você pode só me ouvir e depois tentar dar uma estudada pela sua própria lição. Ele já fala muito, né? Ele já explica um pouco do contexto daquilo que estava acontecendo, e é importante para nós. Mas antes de entrarmos, né, no ponto, antes de falarmos diretamente, vamos ler o texto
E o texto de Marcos 4, 35 e 36 diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos logo para o princípio, né, dessa lógica aqui da ação de Jesus, é muito interessante, porque nós vamos ver muito, né, e nessa caminhada aqui dessa série que eu quero trazer para os irmãos, às quartas-feiras, muito a forma didática de que Jesus fazia as coisas, né? Jesus é o grande professor que nós temos nas Escrituras Sagradas. Jesus tinha uma didática e uma ação pedagógica com seus discípulos que é invejável a qualquer professor e mestre, né? E as ações dele eram diretamente direcionadas pelo seu Pai, e em diversos momentos ele revelava isso aos seus discípulos de formas diferentes, e eu acho que isso tem muito a nos ensinar. E o primeiro ponto, o primeiro detalhe que é muito interessante, é que Jesus ele sempre estava, né, nesse período de 3 anos de ministério dele, né, nesse período que ele não só apresenta o reino de Deus, mas se apresenta como o reino de Deus a todos aqueles com quem ele esteve. Ele sempre era cercado por uma multidão. O povo estava desesperado, a gente sabe, e vamos falar disso em outros momentos, mas aqui já é uma boa oportunidade. O povo estava sedento por a palavra do Messias. O povo buscava um Messias, o povo buscava quem os libertasse, né, do império nesse momento. O povo buscava o Filho de Deus que viria tomar de volta, ou trazer de volta a glória de Israel. E essa pessoa era Jesus, mas Jesus não era exatamente o Messias que eles esperavam. Só que até aqui, nesse momento ainda, o povo cercava Jesus, não só por conta das suas ações miraculosas, mas também por conta de suas palavras. E em diversos momentos, a gente já sabe disso, né? O texto, por exemplo, de quando Jesus vai ao deserto, nós entendemos que ele era direcionado pelo Espírito de Deus, direcionado pelo Santo Espírito de Deus, até onde ele deveria ir, o que ele deveria fazer. E aqui nós vemos essa pequena ação de Jesus. Ele diz aos discípulos que eles precisam passar para o outro lado, né? Passar para o outro lado do mar, passar para o outro lado ali daquela região. E é muito interessante porque quando Jesus direciona os discípulos, e ele diz, olha, nós vamos passar ao outro lado, ele não fala exatamente o que vai acontecer. Ele só orienta que os discípulos peguem o barco e levem o barco até a outra margem, né? E não diz exatamente tudo aquilo que precisa acontecer, tudo aquilo que vai acontecer nessa trajetória. E eu acho isso muito interessante, porque hoje, para nós, tudo é muito difícil quando lidamos com as nossas ansiedades. Não saber o dia de amanhã é algo que nos desespera em todos os momentos. Então, receber uma orientação que não é exatamente tão clara, ou que, na verdade, não está totalmente pautada, ou também não está tão aparente para nós, às vezes é desesperador. Só que quando nós falamos do Senhor Jesus, nós precisamos, e esse texto fala muito sobre isso, entender que ele tem o controle de todas as coisas. Entender que ele está no comando de todas as coisas e ele vê todas as coisas. Quando ele orienta os discípulos chegarem ao outro lado, a missão que os discípulos tinham era de chegar ao outro lado, e é isso. Não existe muito além que nós possamos estar conjecturando em cima disso, sabe? Jesus sabia tudo o que ia acontecer, tinha uma razão para tudo aquilo acontecer, mas em primeiro momento a missão dos discípulos era essa, e essa missão precisava ser cumprida. E um outro ponto que é interessante, que nós conseguimos retirar também do texto, é que existiam aqueles que mesmo, né, Jesus indo embora, continuavam seguindo ele, continuavam buscando ele, porque Jesus era aquele que tinha uma palavra de salvação para a vida de muitas pessoas naquela época, na verdade para a vida de todas as pessoas daquela época, e muitos já reconheciam isso, né? Mas o texto continua. E aí lá no verso 37 e 38 é que a coisa fica um pouco mais interessante. E ele vai dizer o seguinte:
levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Aqui a coisa já tomou outra forma, e aqui é o ponto central, talvez um dos pontos principais desse texto, né? E aqui a coisa já mudou de figura. E eu gosto muito desse texto justamente por isso. Porque nós não estamos falando de um problema ilógico. Nós não estamos falando, né? Muitas vezes quando nós lemos alguns textos dos milagres de Jesus, ou lemos e estudamos algumas ações de Deus nas Escrituras, nós tentamos julgar, ou nós acabamos julgando as pessoas que estavam ali junto com Jesus, as pessoas que estavam ali junto com Deus, ou junto com algum dos profetas, sobre a sua descrença, sobre a sua falta de fé em algumas movimentações. Né? Jesus já havia feito muitas coisas, e isso é verdade. Jesus já havia revelado aos discípulos que ele era o Filho de Deus. E eles já sabiam disso. Né? Mas se nós nos colocarmos no lugar dos discípulos aqui, eu acho que a coisa fica um pouco mais humanizada e a coisa fica um pouco mais realista para mim e para você. Vamos parar para pensar que só assim de pronto nós temos Pedro, Tiago e João, que eram pescadores. Então eles sabiam o potencial real de uma tempestade. Eles sabiam o quanto o barco que eles estavam aguentava uma tempestade. Eu já conversei com os irmãos algumas vezes e eu particularmente gosto muito, né, da vida marinha, né, sobre a vida do mar, sobre o mar. Gosto muito do mar. Acredito que o Senhor, quando estava fazendo, né, quando estava criando todas as coisas, ele teve um carinho muito especial com todas elas, mas o mar é algo que sempre me intriga. Afinal de contas, nós vivemos num planeta onde o mar é 70% da nossa existência. Nós conhecemos mais, de acordo com a ciência, o espaço do que o próprio mar no planeta onde nós habitamos. O mar ele é muito cheio de segredos, ele é muito poderoso, é uma das grandes criações, ou a grande criação de Deus depois da humanidade. E aqueles homens estavam, e eu imagino essa cena, né, já vi alguns vídeos e falei sobre esse meu interesse do mar justamente sobre isso. Se os irmãos pararem para assistir na internet rapidinho, depois dessa pregação aqui, depois desse culto, algum vídeo de uma tempestade marítima em um barco que seria milhões de vezes maior do que o barco que os discípulos estão, ou possivelmente uma tempestade natural, uma tempestade de nível baixo, próximo a uma estação de petróleo. Eu já vi um desses, que é uma estrutura muito segura. Irmãos, é assustador, é simplesmente apavorante. E aqueles homens estavam no meio do mar, e aquela tempestade estava chegando no meio deles, e as circunstâncias eram devastadoras. Jesus estava ali, mas Jesus estava dormindo. Jesus não estava acordado, conversando com eles, e eles não tinham visto Jesus fazer nada do gênero ainda. Nós estamos falando de homens que conheciam as forças da natureza, homens que entendiam quão poderosa era a natureza, e ainda estavam descobrindo quão poderoso era o Deus que havia criado a natureza. Nós falamos, e ainda é muito atrelado hoje na nossa época, imagine na época dos discípulos, diversos mitos, histórias, lendas, contos sobre o mar, sobre criaturas marítimas, sobre homens que morreram no mar. Então, esses homens, possivelmente, o coração deles se encheu de desespero. E eles se agarram a uma única esperança que eles têm ali, que é o Senhor Jesus que estava dormindo. Né? É muito interessante pensarmos nisso, porque por mais que algumas vezes a gente não se coloque, ou se coloque no lugar desses discípulos e fale, poxa, Jesus estava ali e eles não duvidaram, eles ainda duvidaram.
Outras tempestades acontecem na nossa vida e Jesus não é a primeira pessoa que nós buscamos para nos socorrer. Nós simplesmente caímos em desespero quando as tempestades são metafóricas, né? Quando as tempestades vêm e nos assolam, e Jesus sempre está ali na proa do barco. E nós não buscamos o socorro do Mestre, nós não buscamos o auxílio do Mestre, mesmo com ele ali junto de nós. E muitas vezes ainda julgamos os discípulos que pelo menos tiveram a sensatez de buscar e acordar Jesus logo naquele momento, né? De estar ali junto dele pedindo que ele os socorresse, ou na verdade desesperados pedindo por socorro ao Mestre naquele momento. E aí o texto continua e é quando, né, nós chegamos no ponto principal, aí sim, o verdadeiro ponto principal do texto, né, o ponto mais importante dele, que é quando o Senhor Jesus começa a agir, né, e aí isso se encontra lá no capítulo 4, do verso 39 até o verso 41, e o texto vai dizer o seguinte: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Texto que se tornou tema de algumas canções, né? E aí sim, a parte principal desse texto. E, irmãos, aqui nós temos uma ação, e nós vemos, né, a ação do Senhor Jesus, e isso sempre enche meu coração de alegria e sempre enche meu coração de temor ao Senhor, e temor ao Senhor significa esse entendimento da grandiosidade de Deus. Porque nós vemos aqui algo que nos remete diretamente ao Gênesis, né? Nós vemos na ação de Jesus aqui algo que remete à sua santidade e, na verdade, o seu poder de Deus, né? A sua grandeza, a sua onipotência, que nós só conseguíamos ver e que nós só vimos igual em seu Pai no Antigo Testamento. Nós vemos aqui o Salvador das nossas vidas, o Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, governando a sua criação. E governando a sua criação de uma forma que para nós é inimaginável. Para nós é inimaginável um homem se levantar e ordenar o que o vento precisa fazer, ordenar o que o mar precisa fazer. E isso tudo tem a ver com autoridade. E eu gosto muito, e sempre cito, porque já tinha esse conceito, mas esse conceito se tornou mais claro para mim, né? Eu aprendi com o meu mentor, que é o nosso pastor Marcos Coelho, sobre a questão da autoridade de Deus na forma de ele ser o autor das coisas, na forma dele ser o criador das coisas. Deus é o autor e possui a autoridade sobre o vento e sobre o mar, porque ele conhece cada um deles, pois foi ele que deu vida a cada um deles. E quando eu falo vida na sua essência da palavra, na sua natureza da palavra. Quando nós olhamos para o capítulo 38 do livro de Jó, e eu gosto muito desse capítulo também, Deus está falando com Jó ali e o questiona sobre diversas coisas, e ele fala muito justamente sobre essa ação criacionista dele, essa ação de criação das forças da natureza, e de como ele, Deus, em sua autoridade, determina cada uma dessas coisas como algo que para nós é inimaginável. Tanto que nós só conseguimos fazê-lo tentando antropomorfizar essas coisas, essas forças da natureza, né? Possivelmente Jesus conseguiria
ou consegue, possivelmente não, com certeza conseguiria acalmar o vento e a tempestade sem emitir nenhum som. Só que isso não seria claro aos discípulos, e ele o faz de uma forma que fosse claro para eles. E nós vemos forças da natureza que destroem a humanidade até hoje, né, que são causadoras de grandes acidentes na humanidade até hoje, sendo dominadas pelo seu autor, sendo conquistadas ou sendo colocadas em seu devido lugar pelo Criador de todas as coisas. E aonde eu quero chegar já nesse primeiro ponto, já caminhando para o final da nossa reflexão. O Senhor tem controle de todas as coisas, meu querido. Independente da circunstância, independente da situação, nada é maior do que a autoridade do Senhor. Não existe palavra humana, não existe situação ou circunstância inerente da nossa humanidade, da nossa existência, que possam superar o poder e a autoridade do Senhor Jesus. É interessante, pois ele mesmo questiona os discípulos aqui. Ele fala, olha, por que vocês estão com medo? Eu estou aqui com vocês. Eu caminhei com vocês, vocês me viram ver coisas miraculosas. Né? Vocês ainda não têm fé de quem eu sou e o que eu posso fazer? E muitas vezes essa pergunta precisa bater no nosso peito como uma grande onda, né? Soar nos nossos ouvidos como um grande vendaval. E entender que o Senhor controla todas as coisas e que nós precisamos ter fé na ação deles. Mesmo que para mim e para você, muitas vezes, seja ou nos sobre a mesma reação dos discípulos, de simplesmente estar apavorados de entender e perceber que ao Senhor tanto o mar, quanto os ventos, quanto qualquer circunstância lhe obedece. Então a minha palavra para você é que, independente da circunstância, independente da situação, o Senhor tem controle sobre todas elas. Esse texto ele nos ensina isso, ele fala sobre isso. Nós precisamos confiar no Senhor e simplesmente, se a missão é atravessar até o outro lado, Ele não nos fala sobre a tempestade, porque a tempestade é algo que Ele vai cuidar e que Ele vai nos livrar, né? Eu acho que já é mais uma mensagem muito fundamental para nós essa noite. Então, que o Senhor nos abençoe e que você possa crer na ação do Senhor e que você possa cumprir a vontade dele para a sua vida. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez sejam bem-vindos a este culto do meio da semana, nessa quarta-feira, se Deus permitir, dia 18 de janeiro, dia do aniversário da Juliana. Juliana, parabéns, que Deus te abençoe. Também 34 anos de casamento da Lienice e o Domingos. E assim a gente vai vivendo, celebrando a vida um dia de cada vez, não é verdade? Que calor, né? Ligaram o maçarico e o Rio de Janeiro deve ter uma meia dúzia de sóis ou sols e muito quente, muito calor. Independente disso, a gente vai aproveitando esse período de janeiro. Alguns estão de férias, as crianças, alguns de recesso, outros descansando, melhorando a rotina, cuidando da saúde, fazendo alguns exames, enfim. Assim a gente vai caminhando pela fé. E como os irmãos cantaram, chuvas de bênção queremos. Que 2023 seja um ano de muitas bênçãos e que nós também possamos fazer a nossa parte, preparando a terra, arando a terra, para que quando as chuvas vierem, as sementes possam brotar, né? Lógico, elas só brotarão se você semeá-las, correto? Que você possa, sim, fazer durante esse ano, que está só começando ainda, e nós temos muitas boas expectativas em relação a ele. Mas sabemos também que teremos tribulações, aflições e lutas. Mas o texto que vocês leram aí também diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então, irmãos, louvado seja Deus. Não sabemos quantas passaremos, mas sabemos por esta promessa na palavra do Senhor
que nós receberemos o livramento de todas elas. Amém? Louvado seja Deus, e Deus tem sempre o plano melhor para todos nós. Pastor Alex falou aí, ele iniciou uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus, falou sobre aí Jesus acalmando a tempestade, como é que a gente chega do outro lado da margem do lago ou do mar da Galileia, na qual Jesus estava inserido. Amém? Estamos trabalhando um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez, e eu espero que o Senhor continue nos fortalecendo, nos encorajando todos os dias. Amanhã, irmãos, quinta-feira, se Deus permitir, a irmã Marilu vai fazer uma cirurgia, no joelho. Ela já está internada no Tijutrauma aqui na Tijuca e vai fazer esse procedimento. Ela descobriu uma fratura no fêmur. E o que veio ajudar, irmãos, ela descobrir essa fratura foi o batismo no dia 11 de dezembro. Olha só que coisa. Ela vinha sentindo muitas dores, ela quase não foi para o batismo. Quem estava no batismo viu que nós fizemos com todo carinho ali para ela descer, ela desceu, depois ela voltou. E na segunda-feira ela sentiu algumas dores, foi ao médico. Num primeiro diagnóstico ela estaria com uma bursite, que é uma inflamação ali. Ela já vinha sofrendo há algum tempo. E no exame mais detalhado foi descoberto uma pequena fratura ali no fêmur, que então ela vai corrigir nessa quinta-feira. Aleluia por isso, irmãos, porque foi a partir disso daí, ela em oração, que Deus foi iluminando, porque não tinha muito sentido as dores que ela estava sentindo. Enfim, louvado seja Deus, estamos acompanhando tudo, ore por ela. Peço oração por mim também. O quarto procedimento cirúrgico meu está marcado para domingo agora, dia 22, às 9 horas da manhã, no Pan-Americano. Eu não estarei com vocês, mas vocês estarão lá adorando o Senhor, juntamente com a equipe ministerial. E eu espero retirar os 2 cálculos que ainda faltam, e também o catéter, que está me incomodando muito, e eu preciso voltar à normalidade da minha agenda, do meu condicionamento físico, tenho que emagrecer, estou muito sedentário, mas desde setembro nessa luta aí. Então conto com as orações dos irmãos, assim como tantos outros irmãos, vamos cuidando, mesmo à distância, dos nossos irmãos. Amém? Deus continue abençoando esse restante de semana e vamos seguindo um dia de cada vez, como eu sempre falo, com fé, coragem e esperança. Um grande abraço, fique na paz e até lá.